Bom, gente, vamos corrigir, vou explicar essa matéria aí para vocês e vou corrigir os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício, vou corrigir explicando que aí fica mais fácil de explicar essa matéria, tá? Primeira coisa, em cada gráfico identifique e escreva. A gente tem os gráficos A, B, C, D e E. Eu quero que em cada um vocês façam essas 4 coisas. Diz quem é a raiz da função, qual é o valor do B, se o valor de A é positivo ou negativo, a lei da função correspondente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu ver se consigo aqui me localizar. Isso aqui vai ser letra A para a gente fazer, tá? Isso aqui vai ser como se fosse um Bzinho de cada questão. Isso aqui um C e isso aqui o D. Tranquilo? Tá. Então, quem é a raiz da função? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar sempre para o gráfico. Aqui não é o eixo X? Então, tá vendo aqui onde o gráfico corta o eixo X? É isso. É aqui que a gente diz que está a raiz da função. Então, guarda na cabeça de vocês. A raiz da função é onde o gráfico corta o eixo X. Quem é esse número aqui? Não é o 1? Então, a raiz da função é 1. Só isso, gente. Olha que fácil. Depois, o valor de B. O valor de B é sempre quem está cortando no eixo Y. Aqui é o eixo Y, ó. Certo? Então, vamos acompanhar o gráfico, tá, gente? Vou pegar o gráfico aqui, ó, e vou acompanhando. Tá tortinho, né? Porque não dá para fazer sem régua. Opa, passei aqui, cheguei aqui, olha, no eixo Y. Estão vendo? Que número é esse que está aqui? Menos 4. Então, quem é o valor de B? Menos 4. Vai ser sempre assim, gente. Ok? Então, vamos lá. Se o valor de A é positivo ou negativo, como é que a gente descobre se o valor de A é positivo ou negativo? A gente vai olhar a posição da função. A posição da função, se ela estiver assim, ó, um gráfico viradinho para lá, para a direita, é uma função crescente. Agora a titia tá chique, tô com a caneta, finalmente chegou. É uma função crescente. Então, o valor de A é positivo. Ok? Agora, se a função estiver viradinha para lá, ela é uma função decrescente. Tudo bem que eu ainda estou me acostumando, né? E o valorzinho de A é negativo. O valor de A é negativo. Então, diz para mim, essa função está viradinha para lá ou viradinha para cá? Ou seja, está indo lá para a direita ou está indo para a esquerda? Olha a posição dela. Se a gente for observar aqui, ó, olha a posição dela, ó. Tá indo para lá. Vê se não é parecida com essa daqui. Então, ela é uma função crescente. Aí a gente diz que é crescente por quê? Porque todos os valores do y são exatamente, sofrem a mesma mudança que o valor de x. Se os valores do y estão crescendo, os valores de x crescem também. Se os valores de y estão diminuindo, os valores de x diminuem também. Isso que caracteriza essa função, tá? Bom, agora, vou apagar aqui a baguncinha desse. Não posso, porque senão vai apagar toda a resposta. Depois a gente apaga. Deixa a baguncinha aí, então, por enquanto. Bom, agora eu quero a lei da função. Pior é que tinha que apagar tudo, gente. Então, vamos lá. Senão eu vou ficar muito bagunçado, vocês não vão conseguir entender. Deixa eu apagar. Vou colocar as respostinhas ali de novo para vocês, para ficar mais fácil de todo mundo entender, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é A, isso é B, isso é C, isso é D, para todas as questões. Então, aqui é A, B, C e D, tá? A raiz da função é 1, o valor de B é menos 4, o valor de A é positivo ou negativo? Se a função é crescente, o valor de A é positivo. Aí a gente pode até colocar que a função é crescente.
função crescente. Não vou escrever muito para lá não, senão vai atrapalhar o raciocínio que eu quero mostrar lá. Agora eu quero descobrir a lei da função. Eu preciso descobrir aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Eu preciso descobrir quem é o valor do a e quem é o valor do b para trocar aqui. Primeira coisa, o valor do a eu já sei. Mentira, o valor do b eu já sei, porque a gente até já fez. Não é verdade? Quem é o valor de b? O valor de b é menos 4. A gente até já colocou aqui, ó. Observa? Então, o valor de b é menos 4. Então, vou repetir o resto. Ó, já é menos aqui, menos e mais. Ali vai ficar o menos, tá? O x a gente vai repetir, ok? Agora, o valor de a. A gente tem que descobrir o valor de a. Como é que a gente descobre o valor de a? O valor de a é coeficiente angular. Como é que a gente calcula isso? A gente sempre faz o seguinte, a gente tenta encontrar um triângulo dentro desse gráfico. Então, vê se vocês conseguem enxergar esse triângulo aqui, ó. Aqui, aqui assim, tá percebendo? E aqui vai fechar com essa linha, ok? Quanto mede? Primeiro eu olho sempre para o eixo Y, tá, gente? Primeiro eu olho sempre para o eixo Y. Quanto vale esse pedaço aqui? Vamos ver quanto ele vale? Então, lá vai. Ó, 1 daqui aqui, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, esse pedaço aqui mede 4. Tranquilo? Então, aqui, ó, já fica 4 sobre... Agora, vê quanto mede esse pedaço aqui. Esse pedaço de 0 a 1 mede 1. Então, aqui é 4 sobre 1. Ou seja, a função é essa, acabou. 4 sobre 1 não é 4? Então, f de x é 4x menos 4. 4 sobre 1 é a mesma coisa de 4. Deu para entender? Mais ou menos, está caminhando? Vamos fazer a próxima. De novo, isto é A, isso é B, isso é C, isso é D. Quem é a raiz da função? Lá vamos nós. Onde é que ela está cortando no eixo X? Vou até anotar aqui, ó. Onde é que ela está cortando no eixo X? Aqui, ó. Isso aqui, número menos 1, que tá 0, menos 1, menos 2, né? Aqui é menos 1. Então, a raiz da função é menos 1. Só isso. A raiz da função é sempre isso. Olha no eixo X onde é que ela está cortando. Quem é o valor de B? O valor de B é no eixo Y. Então, quem é o valor de B? O valor de B é onde a função... Vamos olhar a funçãozinha. A função está aqui assim, ó. Ela está vindo bem assim, daqui para cá. Ok? Certo? Onde foi que ela cortou aqui, ó, no eixo Y? Bem aqui no ponto B. Esse é o ponto B. Não é menos 1? Então, a gente coloca menos 1. Então, o valor de B é menos 1. Ah, mas a raiz da função é menos 1, o valor de B é menos 1. Qual o problema? Nenhum. Agora, o valor de A é positivo ou negativo? Vamos lembrar, hein? Ó, para cá é função crescente, A é positivo. Para cá, a função é decrescente, o valor de A é negativo. Então, olha a cara da função. Ela não está nessa posição aqui? Não tá? Então, vai ser decrescente, o A é negativo. É só a gente colocar que é negativo. Ok? Depois, a lei da função. Então, quem a gente tem que descobrir na lei da função? A gente tem que descobrir o A e o B. Opa, o B a gente já sabe quanto vale. Quanto vale o B? O B está valendo menos 1. Então, já vou substituir e colocar para o B, vou colocar menos 1. Esse mais aqui não vai interferir em nada, tá? Vou até aumentar o sinalzinho para lá. Vou repetir o X. Agora, qual vai ser o valor do A? O valor de A tem que fazer sempre a mesma coisa. Vê se vocês conseguem enxergar o triângulozinho que está bem aqui, ó.
marcar para vocês bem aqui no gráfico, ó. Esse triângulo, opa, aqui assim, ó. Conseguiu enxergar? Percebe que o gráfico sempre vai fechar essa linhazinha daqui, ó, tá? Sempre vai fechar. A gente vai achar sempre dois ladinhos aqui. Olha para aquele do eixo Y. Quanto mede daqui até aqui? De 0 até menos 1 mede quanto? Não é 1 pedaço? Então é 1. Então mede 1 sobre... Quanto mede daqui até aqui, gente? Também. Mede 1 pedaço? De 0 até menos 1? Mede 1. Então aqui mede 1, aqui mede 1. Então é 1 sobre 1. Então f de x vai ser 1, porque 1 vezes 1 sobre 1 dá 1, 1x menos 1. Só que aqui poderia ser até x só tem um detalhe. A função não é decrescente? Toda vez que ela for uma função decrescente, o valor do a não tem que ser negativo? Então, olha aqui para o a. O valor do a precisa ser negativo. Então, aqui tem que ser negativo. Aí pode até ficar assim, ó. Menos 1x é a mesma coisa de x menos 1. Tá bom? Ótimo. Vamos fazer outra. Vai pegar o embalo. Então, de novo, hein? Raiz da função. Olha para o eixo x. Valor de b. Olha para o eixo y. A positivo ou negativo? Tem que pensar se a função é crescente ou decrescente. A função ax mais b. O valor de b a gente já está no gráfico. O valor de a é só calcular no triângulozinho.